Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, que calor que tá fazendo, hein? Cê é louco, cara. Nossa, tá muito quente. Mas enfim, vamos lá. Vamos bater um papo aí sobre aspectos do futebol. Inclusive um que eu gosto bastante, que é essa questão do mundo financeiro em volta do futebol. Nós sabemos que esse momento de mercado é um momento extremamente importante. Um momento onde os clubes, eles sobem a régua, fazem investimento, renovam patrocínios, jogadores que estão chegando e que tem que observar também toda essa dinâmica financeira do clube, porque isso pode colocar contratos, salários, direitos de imagem lá na frente e pode acabar comprometendo, dependendo das pendências financeiras que as equipes tiverem. E eu tô com uma matéria aqui recente para falar sobre a dívida do Galo. Já faz um tempo que esse assunto da dívida do Galo, da SAF e tudo mais, ele acabou perdendo a força. Teve lá a inauguração, Arena Galo Cego, toda a repercussão ali de Felipão, a volta, a reestruturação da equipe, né? O Atlético Mineiro voltou a ganhar fôlego ali, depois de passar por uma trajetória muito instável e situações internas e políticas muito complicadas. Mas o assunto de dívida do Atlético Mineiro, eu acho que ele é um assunto muito pertinente para conversarmos agora. E essa matéria é de semana passada. Eu acho que é uma análise extremamente importante ao ver que o Atlético Mineiro vai voltar agora a competir com as grandes equipes do Brasil, as equipes da ponta. Quando nós observamos o G4 desse ano, a gente observa o Atlético Mineiro ali, alfinetando, incomodando. Vamos nos encontrar na Copa do Brasil, na Libertadores. Então é extremamente saudável e muito sugestivo esse debate. Nós estamos vendo toda essa situação aí da batalha do Atlético versus Flamengo para ter o jogador Scarpa. Vamos falar brevemente a respeito disso também, mas o foco desse vídeo é para falar a respeito da dívida. Dívida essa que passou 2 bilhões de reais. Depois nós tivemos a eleição, a transição para um modelo ali, né? Uma parte da SAF assumiu o controle do Atlético, fez aportes financeiros no objetivo de reduzir essa dívida, mas nós vamos ver aqui que esses aportes, eles ainda foram muito singelos, discretos, frente à grande dívida que o Atlético Mineiro tem. Então vamos lá, matéria da CNN Esportes de semana passada. Vamos observar aqui, ó, o Atlético Mineiro paga 300 milhões de dívidas bancárias com o aporte da SAF. Então nós sabemos que a SAF assumiu o Atlético Mineiro com a promessa de aportar até R$500 milhão para o pagamento das dívidas. Só que um detalhe é que as dívidas de todo o Atlético Mineiro, inclusive a Arena MRV, elas eram de mais de 2 bilhões de reais. Era uma dívida realmente muito alta, que estava culminando em atrasos salariais em alguns dias, inclusive também atraso em pagamento de direitos de imagem, mas agora está tudo organizado. Nessa parte, pelo menos não aconteceram mais atrasos até onde a gente sabe. E aqui nessa matéria da CNN ele fala ainda quanto que resta de dívida. E você vai ver que os valores eles são bem significativos. Olha lá. O Atlético Mineiro abateu 300 milhões relativos a dívidas bancárias. Conforme informou o CEO atleticano Bruno Musi na sede de Lourdes, em Belo Horizonte, durante a eleição para presidente no triênio de 2024 a 2026. O valor diz respeito a uma parte do aporte da SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Galo. Então, ou seja, eles receberam 300 milhões de um aporte que vai ser de 500. Aí eu pergunto para você, olha isso. Ainda segundo o Musi, restam 400 milhões de dívidas bancárias para serem sanadas. A SAF assumiu todas as dívidas do clube logo após a transição para esse modelo de gestão, finalizada no dia 1º de novembro. Então é muito recente. Nós temos um mês e pouco aí de gestão de SAF dentro do Atlético Mineiro. Ainda segundo o balanço divulgado, a dívida geral do Atlético Mineiro em março era mais de 2 bilhões, adicionando os débitos relativos à Arena MRV, Estádio do Galo, inaugurado em agosto. Sem contar a Arena, a dívida é de 1,5 bilhões de reais, ainda segundo o documento. Então, ou seja, eles pagaram 300 milhões, era 2, pagaram 300, sobraram 1,7 bilhões.
ainda é muita grana. Sendo que a SAF vai aportar 500 milhões. Só que desses 500 já aportaram 300. Então faltam 200 milhões. Ou seja, o aporte da SAF, ele não paga nem a dívida bancária de 400 milhões. Quanto mais as outras dívidas que somadas passam de 1,5 bi. Eles têm um plano de liquidar essa dívida em 10 anos. Aí eu pergunto para vocês, como eles vão fazer isso? Numa torcida que você não tem o maior público, a maior torcida do Brasil, a torcida do Galo, ela é uma torcida ainda pequena, então você não tem aquele montante para arrecadar com bilheterias, com venda de produtos. Você não tem isso. A Arena MRV não se tornou ainda um centro de eventos multiuso, uma referência ainda, pode se tornar, claro, mas ainda não é. Como eles vão solucionar esse problema de mais de 1,5 bilhões em dívidas? E aí, em entrevista ontem, o diretor de futebol, que continua à frente do Atlético Mineiro, na minha opinião, inclusive, um grande diretor de futebol, um excelente gestor de crise, transparente, sabe se portar muito bem dentro das entrevistas, um cara que transmite pelo menos muita credibilidade e muita franqueza. Eu gosto do Rodrigo Caetano como diretor ali do Atlético Mineiro, acho um cara muito bacana. Ele falou o seguinte, ó, em relação ao que você me perguntou sobre o Scarpa, se nós definimos em conjunto com o treinador, com o Siga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 reforços no máximo. É claro que isso não significa que amanhã ou depois apareça uma grande oportunidade e a gente não vá trazer. Óbvio que vai trazer. A gente tenta sempre antecipar as futuras saídas. É muito difícil quando entram concorrentes com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Até rimou. Não entre em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Vocês viram que essas matérias, elas se casam. Ele é o diretor do clube. Então ele tá muito por dentro da situação financeira que o Atlético Mineiro tá. Se for ver, é um investimento caro para o Atlético Mineiro. Para a situação do Atlético Mineiro, é um passo mais largo. É até por isso o discurso de se isentar de qualquer tipo de competição financeira. Porque eles mesmos não têm condições para isso. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.